Meus amados irmãos, nós temos um sonho de igreja e eu queria muito que você sonhasse com a gente o nosso sonho de igreja, porque esse sonho de igreja também tem que ser o seu sonho. E esse sonho de igreja que nós temos, ele passa pelo entendimento do que é igreja. O que é igreja? Porque eu tenho certeza que a gente ainda está muito confuso sobre o que é ser igreja. Essa experiência aqui de domingo, ela é uma parte pequena do que é ser igreja. Essa nossa experiência aqui de domingo de manhã, hoje inclusive de manhã, hoje estava lotado de manhã, e hoje também à noite não está fraco. Mas eu acho que de manhã ganhou, pastor, não sei não, eu acho, estou esperando o censo, mas o IBGE para passar, e não tiraram foto de manhã, Mas essa experiência da manhã e da noite do domingo, ela é só uma parte da experiência. Vou te falar que das partes é a menor. Existe uma igreja que Jesus inventou. Quem inventou essa parada de igreja foi o Criador. Deus inventou um negócio chamado igreja. E essa igreja que Jesus inventou, a gente tem que entender na luz da palavra o que é essa igreja. A gente está tentando, está tateando, acho que a gente está entendendo algumas coisas, acho que a gente está indo além do que a gente sempre foi, mas o nosso convite é que você viva essa experiência também. Para a gente, igreja é família. Só que eu sei também que você teve experiências de pessoas que chamaram a igreja de família e não era muito assim família. Tinha mais a ver com um clube social do que uma família. O que a gente está tentando viver, e eu queria compartilhar isso com vocês esses poucos minutos que eu tenho, é de que existe uma igreja que tem a ver com compromisso e aliança. Se você entender o que é ser igreja mesmo, você vai perceber que algumas coisas não fazem o menor sentido da experiência coletiva e também da experiência individual, quando você, por exemplo, sai da igreja por motivos que não tem nada a ver com ser igreja. Então, irmãos, isso não é uma condenação. Porque, deixa eu fazer uma pergunta, olha que pergunta simples. Quem está aqui, que antes de estar aqui, já participou de outra igreja, diga amém. Pois é. Eu acho que eu só que passei ileso por essa. Acho que nem eu. O Marcos talvez passou ileso por essa. Porque quando a gente montou a igreja aqui, eu tinha 2 anos. Então eu era de uma outra igreja antes também. Eu saí de outra igreja e vim para cá. O Marcos, queria uma salva de palmas para o Marcos, que é o único invicto nessa igreja. Que... não, tem pedacinhos de alguma coisa. Todos nós tivemos experiências em outras religiões, em outras igrejas, antes de estarmos aqui. E isso não é uma palavra de condenação, faz parte, mas o que eu quero muito que você entenda é que a aliança não contempla a possibilidade de você largar os seus irmãos. Uma vez me ofereceram mais do que eu ganhava como pastor para ser pastor de outro lugar. Você iria? Uma vez me sugeriram para a gente montar a igreja em Orlando. Você iria? A questão é: e a Lala vai ficar? Como é que eu vou para Orlando se a Lala vai ficar aqui?
Como é que eu vou para outro lugar se os meus irmãos vão ficar aqui? Não faz sentido. Se eu não entendi o que é aliança, o que é ser igreja, se eu ainda estou numa experiência de consumo, onde existe um lugar com louvor melhor, com um pregador melhor, com uma estrutura melhor, e por isso eu vou para lá, eu ainda não entendi o que é ser igreja. E eu estou relembrando, todo mundo que está aqui já passou pela experiência de sair de outro lugar e vir para cá, então estou batendo em todos nós. E eu sei que tem experiências de igrejas que ela tem muito mais a ver com... que elas são de fato... que machucam e esmagam. Tem igreja que não é igreja. Tem igreja que tem uma experiência que ela quer sugar de você, não é pregado o evangelho, aí não tem jeito, irmão. Aí dessa igreja, o salmista fala, né? Sai dela, sai dela, filho meu, sai daí, vai embora daí. Tóxica, tá na moda, boa. Uma igreja tóxica, de homens machistas. Mentira, tô ligado. Só para ganhar a turma, né? Então existem experiências que não dá para conciliar. Eu sei que tem experiências que não dá para conciliar, e eu não vou te julgar por isso. Assim como tem casamentos que eu não vou te julgar se você largar. Existem experiências de casamentos que nós já dissemos para o marido, para a mulher: sai, vaza. Você diria para uma irmã sua, amada, que está apanhando do marido, você diria para ela ficar lá? Hein? Não dá. Agora, alguma dúvida que o projeto de Deus é o casamento? Isso posto, é disso que eu estou falando. Existem experiências de igreja que eu diria: cara, não dá para ficar, estou no limite, não aguento mais, não é o evangelho, não são os meus irmãos, as pessoas não me amam, eu também não amo, e aí é uma outra experiência. Mas no geral, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de experiências onde a grama do vizinho é mais verde. Essas experiências, elas não são legítimas para te fazer mudar de igreja, porque para onde eu vou, se lá não está vocês? Para onde você vai, se aonde você vai não está o seu irmão? Eu lembro de uma experiência de um pastor, que chegou e me procurou e falou assim: ô Lucas, eu estou saindo da minha igreja, estou vindo para cá. Eu falei: e os seus irmãos? Ah não, eles não, estou vindo sozinho mesmo. Eu falei: mas desculpa, eu não estou entendendo. Deus não te colocou sobre esses irmãos para caminhar com eles, para ajudar, para chorar com eles e carregar o piano com eles? Ah não, é que lá as coisas estão difíceis, já não estão me dando mais oportunidade para eu pregar. Eu falei: irmão, isso só demonstra o baixíssimo comprometimento que você tem onde você está. Eu disse para ele: eu não estou nem dizendo para você não vir. Talvez faça sentido você vir, mas eu estou dizendo para você que o fato de você vir sem dor revela o seu baixíssimo comprometimento com gente. E se não tem comprometimento com gente, não tem igreja, velho. Não existe igreja se você, ao sair de um lugar, não tem dor sobre aquilo. Se não tem dor, não teve congregar. Se não tem dor, não tinha comunhão, não tinha relacionamento e não tinha aliança. No meu RIP, na quinta-feira, lá o RIP do louvor, eu disse para eles isso. Eu disse: irmãos do louvor, cadê o pessoal do louvor? Diga amém. Boa. Eu disse para eles assim: ó, eu tenho uma aliança com vocês, e não importa o que vocês façam, não importa o quão chato vocês se tornem, ou o quão chato vocês se revelem, eu tenho uma aliança com vocês que não vai mudar. Nós estamos juntos e acabou. E aí eu disse para eles: quando vocês estiverem prontos para falar isso, vocês digam isso. Para quem? Para os irmãos do RIP. Os irmãos estão aqui. Não adianta falsificar, não é para você falsificar,
Mas quando for real que você tem uma aliança com esses irmãos aqui, do qual nós não largamos a mão do outro, a gente vai ter que fazer dar certo essa parada, porque a gente não larga um do outro. Quando isso se tornar verdade, eu desafiei eles a: diga isso para os irmãos, diga isso para o seu colega de serviço, de ministério. Porque a aliança é esse lugar seguro que não tem a ver com prazer. Você é apaixonado pelo seu marido o tempo todo? Não. Tem dia que você quer esmagar ele, não quer? As irmãs, diga misericórdia. Tem dia que eu não estou apaixonado pela Mônica, que não está aqui. Está aqui, Mônica? Mas o que me faz voltar para casa e não arrumar a mulher fora é porque eu tenho uma aliança com ela. Não tem a ver com prazer, não tem a ver com meu bom humor. Independente de tudo que eu estou sentindo, eu tenho uma aliança com a Mônica. Eu tenho uma aliança com os meus filhos. E eu tenho uma aliança com a igreja que Jesus comprou. Significa que não interessa o que aconteça com você, meu irmão, eu tenho um compromisso com você. Eu quero dizer que eu tenho uma aliança com você. Mas não adianta você falsificar. Enquanto você não estiver comigo, não me fala não. Mas a hora que você entender que você tem uma aliança comigo, chega lá e fala assim: mano, tenho uma aliança com você. Porque daí eu sei que eu e você, na mesma aliança, não importa o que aconteça, a gente vai fazer dar certo. Está insuportável andar com você, Josué, mas está tudo bem. É isso aí, acabou. Oi, vem aqui ler, por favor. Tem uma história que eu não sei se é verdade, que contam que os colonizadores, quando chegaram nos Estados Unidos, eles colocaram fogo nos barcos, porque eles falaram assim: a gente chegou numa nova terra agora, ou a gente faz essa parada dar certo, ou a gente morre aqui, porque não tem mais como voltar, botamos fogo no barco. Eu diria para vocês que eu botei fogo nos barcos. Ou a gente aprende a dar certo essa parada de igreja do jeito de Jesus, e talvez demore uma vida inteira, e está tudo bem, porque eu tenho uma aliança com você. O dia que você estiver comigo, diga para mim. O dia que você tiver essa aliança com o seu irmão, diga para o seu irmão. Porque eu não vou dizer para você olhar para o lado e dizer, diga para o seu irmão, tem uma aliança com você, se você não tem uma aliança com o cara que está do seu lado, que você nem conhece o cara que está do seu lado, que é outro absurdo. Mas enfim, não é assunto de hoje. Existe uma igreja dentro da igreja. Irmãos, vem cá, pode vir lá. Vem aqui. É impossível a gente ser igreja com 400 pessoas. Impossível, não vai. Se eu perguntar para você qual é o nome dele, a gente fez isso no RIP do Kids, no RIP da criançada lá, o RIP dos professores do Kids. Tinha gente que não se conhecia servindo junto no mesmo ministério. Como é o nome dele? Eita, não sei, é alguma coisa de uma ave, não me lembro direito. Aí, e trabalha com o quê? Não sei. Qual é a dor desse aqui? Quando você vai orar pelo fulano, você ora pelo quê? Mas nunca orei pelo fulano, nem sabia que fulano existia. Então você não vai congregar com 400 pessoas. A nossa sugestão hoje é que você viva essa experiência de congregar com o seu pequeno grupo, RIP. É a partir do RIP. Aí sim é possível. Lá vai ler um texto. Eu vou pedir uma licença poética ao autor do texto para fazer alguns ajustes. A igreja que eu sonho para os meus filhos. A igreja na qual eu quero que meus filhos cresçam, não importa se é pequena ou grande, ela tem que ser simples. Simples não é boba, simples não é objetiva, simples é objetiva, clara e eficaz naquilo que o dono da igreja quer. É a igreja que Jesus projetou. A igreja na qual eu quero que os meus filhos cresçam tem gente. Gente no sentido mais nobre da palavra. Fulano é gente. Gente que ame meus filhos e que com eles possam contar se eu vier a faltar.
Aí. Continua. A igreja na qual eu quero que meus filhos cresçam, eles já cresceram, viu, gente? Isso aqui eu estou copiando, eu estou usando um autor. Pode ser, mas eu vou honrar quem escreveu esse texto, que os filhos são pequenos. A igreja na qual eu quero que os meus filhos cresçam tem um monte de gente, tio e tia, que eles desde sempre aprenderam a levantar o bracinho e pedir colo. A igreja na qual eu quero que os meus filhos cresçam é a igreja que Jesus projetou. Igreja de gente comprometida, igreja de gente que não larga o piano se a mão está doendo, igreja de gente complicada que sabe que é complicada, igreja de gente que canta a alto preço e se compromete com o que canta, igreja de gente que ama mais as pessoas do que os processos e as regras frias, igreja de gente que odeia amar o pecado, igreja de gente que para a conversa no meio para orar, igreja de gente exortável. A igreja na qual eu quero que os meus filhos, os filhos do meu amigo, do meu irmão, os meus netos cresçam, é a igreja que Jesus projetou. Os melhores amigos deles estão nessa igreja, assim como a família que tem outro sobrenome. Aliás, qual será o sobrenome que vai herdar quando eles se casarem? Ribeiro, Maia, Coelho, Medeiros, Saad, vamos saber. A igreja na qual eu quero que os meus filhos cresçam vai ter paciência com as suas imperfeições, sabedoria para tratar as suas adolescências, energia para incentivá-los a não desistir do único caminho possível, a cruz. Nessa igreja, eles vão ouvir o quanto é legítimo sofrer e até morrer pela sua fé. É uma igreja que honra os seus pastores, mas também uma igreja em que os pastores não querem ser honrados. Na igreja que eu sonho para os meus filhos, que os meus filhos cresçam, tem gente que faz o que precisa fazer sem disputar cargos ou reconhecimento humano, que abre mão do próprio conforto para que o caráter de Jesus seja forjado no irmão. Uma igreja que ora, que coloca o pedido do outro na frente do seu. Uma igreja simples. Uma igreja de gente que está mais preocupada com os próprios pecados e não com os pecados dos outros. Uma igreja que não faz um ranking com os pecados mais pecados e que não exclui o irmão porque ele ainda comete um pecado que nós já abandonamos. Porque se a gente for honesto, a gente ainda peca alguns pecados que os outros já abandonaram e não queremos ser excluídos. Precisamos ser uma igreja que admoesta o insubordinado, consola o desanimado, ampara o fraco e é paciente com todos. Uma igreja que ama sem gostar. Uma igreja que serve sem querer. Uma igreja que morre por obediência. A igreja na qual eu quero que os meus filhos, netos, irmãos, amigos, é que tem gente que gente insatisfeita não abandona o barco, mas se posiciona como agente de mudança. Isso mesmo, gente que é a mudança que deseja. A igreja na qual eu quero que os meus filhos cresçam não existe, precisa ser construída. A missão é nossa, afinal, se a gente diz que é crente, nós caminhamos por fé e não por vista. A igreja dos meus filhos, dos filhos do meu amigo, dos meus netos, é também a igreja da Mariana, da Júlia, do Joca, do Riad, da Rebeca, dessa criançada que a gente ama tanto. Assim como você, eu também posso ser igreja em outro lugar com outras pessoas, mas eu não quero. Deixa de bobagem e vem juntos nessa. Eu te convido a ser a melhor igreja, a mais colorida, a mais viva, a mais coerente que a gente conseguir ser.
e que o Rei seja glorificado através de nós. Amém? Aleluia.